E aí galera, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao 10º episódio da nossa série #Carnivore 100 Miles. Para quem não sabe, essa é uma série que a gente está fazendo toda semana, entrevistando o Alessandro Medeiros, que é um ultramaratonista que vai correr 100 milhas no dia 5 de setembro. O Alessandro vai fazer aniversário de 50 anos no dia 7 de setembro e... deixa eu colocar aqui os fones. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo me escutando? Ele vai fazer 50 anos no dia 7 de setembro e resolveu comemorar esses 50 anos correndo 100 milhas. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, eu conheço várias pessoas que já correram 100 milhas e isso não é nenhum feito extraordinário. Bom, eu considero um feito extraordinário. 100 milhas são 160 quilômetros. Você correr isso tudo sem parar é impressionante. Mas o Alessandro não vai só correr 100 milhas sem parar. Ele vai correr em dieta carnívora. Então, já faz um bom tempo que ele está comendo apenas produtos de origem animal, carnes, vísceras, ovos. E ele vai correr no dia 5 de setembro, ele vai fazer essa corrida toda em dieta carnívora. Então, a gente está acompanhando passo a passo. Faltam só 3 semanas, né, para ele começar, né, para ele tá fazendo essa corrida, e eu acredito que vai ser um sucesso total. A grande vantagem do Alessandro é que ele já tem experiência desse tipo de corrida, né, e mais do que isso é que a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento dos exames, essa coisa toda. Ele está com o apoio da endocrinologista, que é a doutora Janaína, né, está com o apoio da nutricionista, que é a Letícia, né? Então a gente está fazendo esse trabalho bem legal. E para quem não viu os outros episódios da série, né? São 9 episódios além desse que a gente está conversando agora. Você pode ver tanto no meu IGTV quanto no podcast, né? Rebelião Saudável, quanto no YouTube. Tá tudo lá. Maria, não é uma corrida específica. Ele resolveu fazer isso em comemoração os 50 anos dele. Ele vai sair de Key Largo, na Flórida, até Key West, que é o extremo leste dos Estados Unidos. Ele está entrando aqui agora. Aê, meu amigo! Fala! Boa noite, Tranquilo? tudo bom? Boa noite! Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, correria, cara. Eu imagino. Pois. Trabalho exigente esse seu, hein? Sim, rapaz, tem dia que tem que ter sangue no olho aqui, cara. Eu estava fazendo uma breve introdução aqui enquanto você entrava, falando um pouquinho para o pessoal como é que vai ser essa corrida. Se você puder, já que a gente já está chegando, hoje é um episódio comemorativo, né? Essa é a 10ª semana que a gente está batendo papo da preparação. E fala um pouquinho para o pessoal o que foi que te levou um pouquinho do teu background e o que foi que te levou a tomar essa decisão de fazer essa corrida para comemorar o teu aniversário. Então, a ideia surgiu quando foram canceladas todas as provas por causa da pandemia. E como eu estava treinando para uma prova no Brasil, eu liguei para a nutricionista Letícia e nós combinamos de voltar para carnívora, porque eu fiz uma etapa de carnívora, como eu me preparei para o Mundial de Ultraman em 2019. E falei com ela, vamos voltar para carnívoro para me sentir como é que funciona isso no meu corpo. Ela, não, vamos, é um exato momento, um bom momento. E dentro dessa proposta me veio mais ideias por pesquisas e nunca ninguém estudou, nunca ninguém fez. Então a gente está meio cru ainda na dieta carnívora em relação a todas as monitoramentos, enfim. Aí eu resolvi correr 10 meias maratonas dentro da carnívora. Pô, aí gostei, né, cara? Então quer dizer que você já correu as 10 meias maratonas dentro da carnívora, né? Isso, eu fiquei um mês dentro da carnívora e planejei direitinho. Em 10 dias eu corri meia maratona a cada dia e fui fazendo alguns testes de corpos cetônicos, de glicose, pressão arterial e nada se alterou, assim, nada estranho. Eu falei, opa, então vamos lá, vamos fazer um desafio maior. Aí, já que eu estou fazendo 50 anos,
em uma É das uma data provas. boa de comemorar, né? Isso, comemorar do jeito que eu gosto, né, cara? Fazendo Tá esporte, né? certo. Do jeito que eu amo, do jeito eu decidi viver minha vida, esse estilo de vida, né? E resolvi correr 100 milhas, me preparar para correr 100 milhas de Key Largo, aqui West, aqui na Flórida, que na Muito show. verdade era uma prova que eu ia fazer também, né, mas que ela foi cancelada, então eu só vou seguir o percurso da prova. Entendi, Enfim, entendi. essa foi a ideia, né, de por que surgiu aí as 100 milhas carnívoras. Aí desde então eu estou indo para o quinto mês, se eu não me engano, indo para o final do quinto mês em carnívora. Certo. Anteriormente a esse período, você fazia uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, como era? Cetogênica, hein? Cetogênica, Henrique. Eu fazia cetogênica. E alguns dias, Henrique, eu me pegava, alguns dias, assim, algumas semanas, eu me pegava assim, pô, mas anteontem, não, essa semana toda eu comi carne. Não entrou nada, legumes, não entrou nenhum tipo de, Aham, de comida de verdade, né? Como aham. a gente diz, né? Aí eu falei, pô, tô na carnívora, mas aí comia uma salada, aí saí um pouquinho. Foi por isso que eu falei assim, pô, eu tô 99% na carnívora, então vamos botar esse 1% a mais aí, Tá totalmente certo. carnívoro. Aí foi o pontapé inicial, foi ótimo. Eu Entendi, me entendi. adequei muito rápido a essa forma de se alimentar. Show. E Não nós gosto estamos nem de a. chamar. Não, pode falar. Não gosto nem Eu de não gosto chamar, nem você ia de falar. chamar de dieta, né? É um estilo de vida, né, cara? Isso. É interessante porque, assim, a gente não tem. Hoje a gente vive um mundo que é extremamente veganizado, né? Pô, bacana você falar isso, cara. Infelizmente, é uma questão que a gente. Olha aí, manda um abraço para a galera da turma Ah, da FIREFEED. faculdade, Firefeed, minha faculdade de educação física, eu convidei eles Ah, hoje tá no certo. grupo hoje, aí tem uma galera, o seu Leandro, meu grande amigo, e vai entrar uma Legal. galera da antiga aí. Legal, show, show de bola. A gente vive um mundo muito veganizado, né, Alessandro? As pessoas, Concordo. cada vez mais as pessoas estão partindo para uma alimentação baseada em planta e muitas dessas pessoas estão indo mais por conta de uma moda, né? Por conta de um Uhum, estímulo vindo de artista, de pessoas que perfeito. não têm nada a ver com a área de nutrição, que Uhum, estão começando. Porque assim. Você tem uma dieta, hoje a dieta padrão, se a gente pegar de todas as pessoas no mundo, pelo menos no mundo ocidental, a dieta padrão é uma dieta péssima. Né? Uma uhum. dieta que é cheia de carboidrato refinado, Industrializados. cheia de Uhum. gordura trans ou de gordura interesterificada, né? Que é a É, nova gordura essa é a trans, nova, né? né? A Uhum. nova gordura trans, né? Quer dizer, uma alimentação que é baixa em proteína, né? Uma alimentação pobre em proteína e uma alimentação pobre em micronutrientes, né? A grande maioria das pessoas tem deficiência em magnésio, tem deficiência em zinco, tem deficiência em selênio, tem deficiência em vitaminas, vitamina D e vários outros micronutrientes. Então, a gente tem uma alimentação péssima. Quando a pessoa pensa em mudar de saúde, né, pensa em melhorar a saúde, ela vê o que é que as outras pessoas estão fazendo e o que é que as Uhum. instituições oficiais estão sugerindo. E aí, a maioria está fazendo o quê? Está entrando nessa história de veganismo e tudo mais, Uhum. e Condenando a está carne, hein? condenando a carne e pensando nessa história de veganismo, e muita moda, né? Muito artista, muita gente Uhum. falando sobre esse assunto. Aí o que acontece? A pessoa envereda por esse caminho. Cara, se eu tô com hipertensão, se eu tô com hipertensão, se eu tô com diabetes, se eu tô me alimentando mal e eu passo a comer só planta, né? Eu diminuo a carga de carboidrato, é óbvio que eu vou melhorar de saúde. Uhum. É claro que eu vou melhorar de saúde, né? Não tem por onde correr. Então existe essa fase inicial de namoro das pessoas que Uhum. vão para o veganismo, né? Que acabam melhorando. Mas aí o que acontece é que mais cedo ou mais tarde, aqueles pequenos estoques que o corpo tinha de uma vitamina lipossolúvel, do mineral, começam Desaparecem, a né? acabar, e as pessoas começam a ter uma perda da qualidade de vida e da saúde muito grande. Como uma pessoa falou aqui ainda agora, a Rita Coutinho, né, que atendeu uma paciente triatleta e vegana que tinha sarcopenia e estava bastante envelhecida. E é isso que a gente observa. É. Né? Uhum. Infelizmente, muita gente jovem está caindo nessa história do veganismo. E eu acho que esse teu trabalho e essa tua iniciativa é uma iniciativa boa para mostrar
que a alternativa, a melhor alternativa, tanto para o ambiente, quanto para a saúde, quanto para o planeta, a melhor alternativa não é o veganismo. A melhor alternativa também não é uma dieta carnívora, claro que não. Até porque se a gente parar para pensar, dentro do espectro de alimentação, a gente tem, partindo de uma dieta onívora, né? Se a gente pegar o espectro de alimentação de todos os nossos ancestrais, a gente não tem nenhum registro ancestral de dieta vegana. Então essa dieta vegana é completamente fora do esquadro para a nossa espécie. Nós nunca fomos veganos em todo o nosso período histórico, né? E a gente tem uma dieta de onívoro até dietas realmente, povos que têm uma dieta 100% carnívora, como é o caso de alguns inuits e tudo mais. Isso não significa que você precisa, que o pessoal que está assistindo a gente precisa ser carnívoro para ter saúde, claro que não. Sem dúvida. Né? Mas serve para alertar as pessoas, para mostrar que a melhor estratégia não é a estratégia vegana, e principalmente que a pessoa pode ter uma excelente alimentação, incluindo a carne vermelha, que é demonizada hoje por todo mundo, né? O que me impressiona muito é isso, né? Essa política de vegano, né? De tudo, você liga a televisão, um falando, você vai, entra no Instagram e tem um cara famoso falando, não sei o que, blá, blá, blá. Eu quero ver até onde isso vai dar, né? Isso é legal a gente até acompanhar, e quero ver daqui a 5, 10 anos como vai ter essas pessoas, como a menina falou, que tem essa atleta aí, que é sarcopênica e envelhecida, né? Vamos ver. E eu ponho à prova isso. Eu quero estar junto, tirar uma foto antes e depois, né? Como fazem aí. Exatamente, exatamente. Pois é, cara. O que acontece na maioria das vezes é assim. A origem do veganismo, ela vem dos adventistas do sétimo dia. É uma origem bem religiosa, né? Não tem nenhum respaldo científico à origem, né? Depois eles começaram a fazer uns estudos assim meio estranhos e começaram a publicar isso aí, querendo dar um certo ar de ciência de que realmente a dieta vegana era melhor e tudo mais, e não é, né? Não é, a gente sabe que não. Mas o que acontece é o seguinte, na maioria, 85% dos casos, 85% das pessoas que optam por uma dieta vegana acabam desistindo da dieta vegana em menos de 2 anos. Ela não é sustentável, né? Ela não é sustentável. Como a Laura está falando, os veganos precisam suplementar. Uma dieta que parte do pressuposto de suplementação, ela por si já é uma dieta onde não há uma integridade da dieta. Porque o suplemento, como o próprio nome está dizendo, é um suplemento. Ele não é um alimento, né? Então ele é algo que você encaixa na alimentação depois que se você precisa, né? Então essa é uma questão importante. É sempre bom a gente ressaltar, sabe, Alessandro, que a gente não tem nada contra vegano, tá certo? De jeito nenhum, claro. De jeito nenhum, sem nenhum problema. E que a gente tem... Claro que se você tem motivos particulares para ser vegano e que você quer fazer isso e quer suplementar e ter uma dieta adequada, você vai fazer. A gente só quer deixar claro que vai dar muito mais trabalho atingir os níveis nutricionais necessários em uma dieta vegana do que em uma dieta onívora, tá? E também vamos deixar claro que qualquer dieta é melhor do que a dieta padrão norte-americana, que é essa que eu acabei de descrever, que é aquela SAD, né? SAD, né? Que é a Standard American Diet. Né? Qualquer dieta é melhor do que essa. Né? Interessante. O Henrique, deixar bem claro também, pelo amor de Deus, essa história dos produtos de hambúrguer vegano, linguiça vegana, isso não existe, pessoa. Se você quer ser vegano, quer ser vegetariano, pelo menos coma coisa natural. Não entre nessa balela de comer um hambúrguer vegano que tem 20 mil nutrientes ali. Nutrientes não, né? Ingredientes. Ingredientes, né, cara? Exato. É um absurdo isso que eu tô vendo hoje em dia. As pessoas compra caro, né? E compra caro. Aqui no Brasil, o quilo de um hambúrguer vegano desse é preço de 1 quilo de picanha, cara. Olha só isso, cara. Não faz sentido, bicho. Não faz sentido. Eu vou comprar um troço que se você olhar a lista de ingredientes, né, é proteína de ervilha, metilcelulose, que é papel na prática, né? Suco de maçã, né? Suco celulose, de maçã, celulose. Quer dizer, você vai estar comprando um alimento ultraprocessado, porque vamos entender o seguinte, o que é que a pessoa que se torna vegano está querendo? Está querendo melhorar a saúde.
Se ela está querendo melhorar a saúde, então não é ela por tem... aí, né? Não é por aí. Ela tem que partir para alimentos minimamente processados. E a gente tem que pensar também o seguinte, cara. A grande maioria das pessoas, elas não param para pensar elas não param para pensar na sustentabilidade da dieta, não só em relação à sustentabilidade de começar a fazer e manter, mas também a sustentabilidade ambiental. Né? Se eu monto um prato de salada, vou pegar aqui o meu exemplo aqui no Brasil, Nordeste do Brasil. Se eu monto um prato de salada, onde eu tenho nesse prato damasco, nozes, sei lá, outros alimentos, figo, né? Se eu monto isso no meu prato, eu não estou fazendo, apesar de eu estar comendo vegetais e os veganos alardearem que isso é fantástico e que isso é bom para o ambiente, eu estou sendo muito pouco sustentável com um prato como esse, porque eu estou enchendo o prato de alimentos que não são produzidos na minha região. Então, esses alimentos chegaram aqui como? Eles apareceram aqui por teletransporte? Não, eles vieram por navio, eles vieram por caminhão, eles vieram por barco. Né? Eles vieram queimando combustíveis fósseis para chegar até aqui. Então, se eu vou fazer um prato que eu quero que seja sustentável, eu tenho que dar prioridade aos pequenos agricultores locais, eu tenho que dar prioridade aos pequenos produtores de gado, produtores de animais locais. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não pensa. Não tá entendendo? Né? E aí, quando você vê um hambúrguer desse, é a mesma coisa. O cara precisa ter primeiro uma indústria para pegar os insumos naturais e transportar isso e transportar para um bocado de lugar, né? E é uma aberração, é uma aberração. E a gente vê hoje isso sendo... Né? E os resíduos vão para onde? Quando você pega, por exemplo, é terrível. Quando você pega um boi, por exemplo, e você abate o boi, rapaz, eu tenho um ditado aqui no Nordeste que diz que do boi a gente só não aproveita o berro. Tá entendendo? Porque a gente usa praticamente todo o animal é utilizado pela indústria. Porque é uma outra coisa que as pessoas não pensam. Eu não vou consumir carne de vaca porque aquela carne ali veio do animal. Mas não é só a carne. O couro, os ossos, tudo isso é utilizado pela indústria, né? O chifre, os olhos, tudo é utilizado. Esmalte, né? Eu li esmalte. Caramba, eu fiquei impressionado de esmalte. Falei, interessante. Então, tudo é utilizado. E a gente também não pode perder de vista também, Alessandro, a quantidade de pessoas que são pessoas que dependem da pecuária para viver. Pequenos produtores que se parar de consumir o gado, se a gente parar de consumir o gado, essas pessoas vão parar de viver, não tem onde tirar dinheiro, né? Então, cara, tem muita coisa que a gente pode conversar sobre esse assunto. Tem muita coisa. Mas vamos falar de você, vamos falar da semana. Como foi sua semana de treino? Como foi aí as suas experiências? Conta aí para nós. Aumentou o volume, intensidade, né? Como esperado. Faltam 3 semanas só, né? Faltam 3 semanas. Conversei bastante com o meu treinador, Ezequiel Moraes. A gente adequou algumas coisinhas a mais que estavam faltando. E tá tudo encaixado, tudo legal, tudo dentro da normalidade. Fala pro pessoal como é que é uma semana tua de treino. Que hora você acorda, o que é que você treina? Fala aí pro pessoal, segunda a sexta, segunda a sábado. Eu costumo acordar às 4 e começar por volta de 4h30, 5, depende do treino, de corrida segunda, quarta e sexta. Treino de corrida segunda, quarta e sexta e natação à noite, Henrique. Terça e quinta, bicicleta. E sábado e domingo entre os longos de corrida. Como o próximo sábado agora, a gente vai ter um four-leg, que é um treinamento tipo um intervalado, né? A gente corre mais rápido, depois diminui e assim vai. E no domingo vai ser um treino longo, um treino bastante longo. Basicamente, minha semana funciona de segunda, quarta e sexta, corrida e natação. Terça e quinta, bicicleta. Sábado e domingo, os longos de corrida. Porque eu vou fazer uma corrida. Quando entra o Ultraman, a gente mudado isso daí. Né? Certo. Basicamente é isso. Mas 4h30 da manhã eu já estou começando, ou 5, depende do treino, né? E você faz musculação também, né? Eu gostaria de fazer mais, né, Henrique? Gostaria de fazer mais, porque a importância da musculação, para mim, que estou chegando aos 50, né? E a importância da força. Acho que tem muita gente que acha que não
fazer trabalho de força não é bom para corrida. Eu acho o contrário, eu acho totalmente o contrário. Eu acho que é fundamental o trabalho de força na corrida, em qualquer esporte. Certo. O A que Érica eu está perguntando se você não tem um dia off. tenho depende. Semana passada eu tive, essa semana eu não vou ter, depende do ciclo de treinamento, né? Certo. Provavelmente na semana que vem eu não vou ter também, e depois a gente entra no tape, né? No polimento, aí a gente abate tudo aí, Érica. Mas lá para trás tem dias off, sim. Tem que ter, né? Essas três, tem que ter. Essas 3 semanas que a gente está entrando agora, acho que faltam menos de 3 semanas, na realidade, né? Porque dia 5 já É, é. isso, é. Duas Se a gente semanas e olhar, alguns deixa eu ver, dias. 2 semanas e um tempinho, né? Gente, hoje é dia 20, então nós temos Uhum. aqui até o final do mês, são mais 10 dias, 11 dias. Nós temos 2 semanas, 15 dias, exatamente 15 15 dias. dias, né? Que você vai do dia 4 para o dia 5, né? Isso. Dia 5 Aí de 4, sábado, isso. madrugada, né? Sábado É, agora a gente vai ter uma reunião com meu amigo que vai estar me acompanhando, né? E minha família vai estar junto estabelecer a nessa. logística, como é que vai Isso, ser, a né? gente vai fechar os detalhes de logística, enfim. E Certo. vamos dar chinelada aí no dia 4. Cara, vai ser muito show. Me fala uma coisa, me fala da tua experiência então com o monitor contínuo de glicose. Mostra pro pessoal aí onde é que tá o Ah, monitor. monitor contínuo. Tá bem acabado por causa da natação, cara. Tá sujo, enfim. Essa, Mas essa, essa atadura que você colocou por cima, vem com ele? isso, vem com ele por fato da natação, Henrique. Ah, tá. É É, para você colocar só por causa da natação, né? isso. Eles me mandaram dois, falaram para usar um, mas eu botei os dois. Pra dar garantia. Tá certo. Só por garantia. E não, tá sendo uma experiência muito incrível. Eu tô igual criança quando ganho um presente, né? Toda hora Entendi. eu aciono ele e eu vejo como é que está meu nível de glicose, mas é interessante, você vai abordar muito isso daí, é muito melhor do que eu, porque você já usou também, né? Sim, sim, sim. Mas é uma ferramenta que eu estava ouvindo o podcast do Paul Saladino, junto com essa NutriSense, que é a empresa, né? Aham. E eles falaram que daqui a um ano, no mínimo um ano, vai ter isso no relógio também. Porque Sim, vai sim, ter tudo, sim. vai ter tudo junto. Não sei se você lembra desse podcast, né? Lembro sim. Inclusive, Então, já existe um rumor que o relógio da Apple ia medir glicose. pô, interessantíssimo isso. Muito, muito Interessantíssimo. interessante. Muito interessante. Né? Não sei como é que seria, né? Porque precisaria perfurar, não sei como é que É, seria a estrutura, não sei se há a possibilidade de você medir por refração ou alguma coisa dessa natureza, né? Realmente não sei. Mas que o monitor de glicose é uma ferramenta interessante, principalmente para a gente é uma ferramenta de brincadeira, né? A gente fica brincando com ele para aham, ver o que acontece e tal. Eu, quando é. usei, eu fiz diversos experimentos de alimentação, né? Então, comi cuscuz com Aham. ovo, foi experimentando realmente Você para se ver os. estragou um pouco, né? Putz, foram 14 dias terríveis, pelo amor de Deus. Imagino. Tô com um segundo guardado aqui para quando eu for fazer um jejum mais prolongado, aí eu vou usar porque eu quero medir tanto glicose quanto quero medir também cetonas, né? Então eu Cetona. Uhum. quero fazer isso direitinho. Mas assim, essa experiência de repetir assim muitos dias seguidos comendo farináceos, essa coisa toda, É, não dá para mim, cara. É terrível, terrível. não faça, E, não faça mais isso. não faço não, de jeito nenhum. Quem quiser ver, tá lá no meu IGTV, tem a série lá, né, do experimento que eu fiz com CGM, que dá pra ver. Agora, eu achei interessante os dados que você me mandou, você ainda vai discutir ainda com a endócrino, né, com a doutora Janaína. Isso, a doutora Janaína, cara, eu fico impressionado, Henrique, como a doutora Janaína sabe, cara. Porque Ela é ela não é desse demais. planeta, não, cara. É Ela verdade, não é é desse verdade, planeta. É é verdade. impressionante o conhecimento da Janaína, cara. Cada consulta que eu tenho com ela, eu fico assim de boca, queixo caído, assim, as explicações, enfim. Ela ainda não viu, mas ela pediu para mim esmiuçar melhor aqui, eu vou enviar, mas você viu que para um cara carnívoro com uma atividade física e um trabalho intenso, como é que a gente tem a capacidade de fazer a gliconeogênese, né, cara? Exato, É exatamente, impressionante, né? exatamente, exatamente. E como você já está nessa dieta já há bastante tempo, os níveis de glicose já estão naquele patamar, você está com um nível de glicose muito parecido com os níveis do Sean Baker,
né? Ele comentou isso É, numa, acho que foi porque numa ele live, não foi treina no muito podcast, também, porque ele né? treina bastante também, Uhum, uhum. que são níveis de glicose um pouco mais elevados, já o corpo já se adaptando para deixar essa glicose para teu cérebro, para teus rins, entendeu? E a musculatura já totalmente adaptada Para a gordura, né? para O consumo de gordura, gordura. né? Para É, gordura. é É muito impressionante, né? interessante, é muito interessante isso aí. E o corpo se adapta de uma forma muito fantástica. O que é interessante, porque esse processo de adaptação, a gente não tem ainda dados suficientes para saber se esse processo de adaptação, tanto para o lado carnívoro quanto para o outro lado, se é um processo que a longo prazo. Por outro lado, é fácil da gente entender que não é um processo legal, porque acaba Uhum, dando problema, né? Mas uhum. para o lado carnívoro, a gente não tem ainda noção de se esse processo de adaptação é benéfico ser mantido ou é maléfico você manter Pô, isso a longo prazo. A gente a não longo sabe prazo. disso, Uhum. né? Até mesmo os inuites e outras culturas que se alimentam basicamente de carne, em determinados períodos eles acabam comendo alguns vegetais ou que Isso, nascem, né? Ou eles comem vegetais fermentados que foram alimento do animal que eles estão do abatendo, animal. né? Então, Eu li mesmo sobre isso. a gente não tem essa constância. Eu li um estudo, terminei de ler um estudo, produzi um post hoje que fala que os nossos ancestrais eles tinham mais ou menos comiam a cada 10 a 15 dias. Então, quer dizer, Uau. a cetose já é uma coisa que já está dentro da nossa herança genética, né? Ah, Né? interessante. No Os entanto, Inuits, eles abriam os animais, né, e comiam as gramas, enfim, isso, os exatamente, tudo tubérculos que fermentado os já é animais já isso, estavam digerindo, né? Não exatamente. deixa de ser um pouco de carboidrato aí, né, Sim, Henrique? sim, sim. Sem Então dúvida essa nenhuma. ciclagem talvez seja interessante, É. mas isso tudo é uma questão que vai variar muito de acordo com a perspectiva da pessoa, né? E com o estilo de vida que a pessoa leva. Porque, por exemplo, no meu Uhum. caso, eu acabo fazendo uma ciclagem quase que semanal de carboidrato. Eu passo de segunda a sexta bem baixo em carboidrato, tipo 10 gramas por dia, talvez até menos. Mas quando chega no final de semana, eu subo um pouquinho para 35, 40, 50 gramas de carboidrato, que também não é muito, né? Uhum. Mas é um carboidrato um pouco menos, vamos dizer assim, do ponto de vista de composição. É um carboidrato de menor qualidade um pouco, porque eu acabo experimentando uma guloseima ou outra, que a minha namorada é chefe de cozinha, É. então quando ela pede para degustar alguma coisa, eu não recuso muito não, porque é muito gostoso. Mas assim, eu acho que a gente mantendo essa perspectiva, né, a gente acaba achando o ponto, né, aquele sweet spot, como a gente fala, né, Uhum. que é o ponto mais Uhum. interessante. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, fazer jejum longo na dieta carnívora, qual a sua opinião? Cara, fazer jejum longo, você tem feito jejum, Alessandro? Então, mudamos, né? Você Mudamos. não está mais fazendo jejum, né? Quem é que fez a pergunta? Foi o Eu Eudes. disse. Eu disse. É muito fácil fazer jejum na carnívora porque você fica muito saciado, cara. Basicamente, os carnívoros normais fazem uma ou duas vezes, né, Henrique? Uma É, refeição, de vez uma em ou duas, quando, é. uma refeição ao dia, depende do que você for comer. Acho que a Jade, se eu não me engano, ela faz de muito tempo ela ficou fazendo uma refeição ao Eu dia. faço Porque uma ou duas no máximo. uma ao dia no Uma ou máximo. duas no máximo. Então, Não mais do que isso. é muito fácil você fazer jejum. E faz jejum de 24 prolongado aí, tranquilo, sem nenhum tipo de sofrimento. Como a gente conversou na nossa live anterior, eu sou um caso à parte. Eu não estou querendo ser o bambambam, não, mas a minha característica Não, não você não é o permite. bambambam. Você vai correr 100 milhas, mas isso é besteira, cara. Não, tem caras que correm 100 milhas, mas não na carnívora, né? Vamos colocar Pois assim, é. né? Nunca ninguém fez assim, enfim. Mas no meu caso eu tive que parar o jejum porque me faltou calorias, né? Por Uhum. você ficar muito saciado, você faltou calorias. E para o meu treinamento extremo e trabalho, enfim, a gente tirou, Henrique, e até mudamos agora, a Janaína me pediu para entrar com caldo de ossos e o beef protein antes do treinamento. Entendi, Antes do treino. entendi. Então, aí se você vê, foi hoje? Foi hoje.
Se você ver, minha glicemia não teve um pico tão grande quando eu consumi antes. Por que aconteceu? Eu usei essa energia para o treinamento, né? Exato, Então, exatamente. o pico não foi tão grande. Quando eu treinava e consumia o café junto com o MCT e o Beef Protein, ela dava uma subida bem maior, o gráfico subia. Agora, hoje não. Hoje eu consumi antes e treinei, foi assim, irrisório. Não sei se você percebeu, mas foi. Acho que Sim, você não sim. sabia dessa informação, mas Não, estou não te sabia, passando mas aqui agora. eu percebi, Isso, a agora você gente falando mudou faz todo agora. sentido. É, Faz a todo gente sentido. mudou. A gente É porque mudou. o seu caso é um caso diferente. Você tem um gasto calórico estupidamente alto, É. né? Segunda, quarta, sexta você faz 2 treinos por dia, terça e quinta Uhum. você faz bike, sábado e domingo você está fazendo corrida. Então você já tem um gasto calórico estupidamente alto. Eu me arrisco a dizer que você deve queimar aí entre 5 e... Seu trabalho é um trabalho de demanda muito alto. Para quem não sabe, Uhum. pessoal, o Alessandro ele não vive de correr. Ele vive Correndo. ele vive correndo porque ele faz entregas da FedEx, né? Aí nos Estados Isso, Unidos. Então ele não é isso. um cara que é profissional de corrida, né? Então ele é outro nível. Não só ele tem um trabalho que demanda muita caloria, né? Demanda muita energia, como ele também demanda por conta dos exercícios. Então eu me arrisco a dizer que você deve ter aí um gasto calórico perto de 6.000 calorias, Isso, talvez até mais por dia. isso. Né? É, Então não próximo. dá para você se valer apenas, né, de carne e fígado, infelizmente, né? É. Porque tem que entrar com um suplemento bem específico para poder Uhum. aumentar a ingesta calórica, aumentar a ingesta proteica, sem dar um desconforto de você ficar. Porque senão você não vai trabalhar, Isso, você não vai fazer nada. Não dá para isso. você comer 3 quilos de carne por dia, ninguém aguenta. Né? Você chega um Não, ponto que isso, você é. É. chega um ponto que você sacia e não tem mais como entrar. Mas aí um líquido um pouco adocicado por conta de um shake com beef protein, Uhum. por exemplo, e tudo mais, aí é necessário. E aí acaba É. entrando a necessidade de suplementos também, né? Por conta do seu gasto que é maior. Não por conta Isso. de uma deficiência da dieta, mas por conta do seu gasto que acaba É, sendo vamos maior. explicar ao pessoal também que eu estou fazendo exames sanguíneos, exames coronários, exames metabólicos. A gente está indo para a terceira etapa de exames, junto com a Janaína, junto com você e com a Nutri Letícia. Então, isso está sendo bem avaliado, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de entrar com mais calorias, porque o aporte calórico meu estava muito baixo. Enfim, eu estava emagrecendo muito rápido, eu estava sumindo, cara. Eu estava bem, agora eu estou me sentindo bem mais forte, assim, eu emagreci muito rápido, muito rápido. Fibrou tudo, né? Aparecendo veias em tudo quanto é lugar. Parecendo Impressionante. os músculos que você nem sabia que tinha, né? Sem dúvida, cara. Quando eu comecei a ver veias assim no abdômen, assim, eu falei, que isso, gente? Eu tô virando sei lá, um ET, né? Sei lá, né, bicho? Eu fiquei bolado. Aí a Jade me explicou que isso é normal na carnívora, né? E Aham. pelo treinamento extremo. Então a gente tirou o jejum, mas é muito fácil de fazer jejum. Muito fácil. Show, show. A Érica estava perguntando se você usa alguma suplementação de micronutrientes, a gente já falou, né? Alguns. Mas você não Isso. usa nada especificamente antioxidante, né, Não, Alessandro? não, Beleza. nenhum. E Nenhum dá para antioxidante, ver não. que dá para ver pelo seu rosto que você é um cara que precisa muito de antioxidante, porque você tem 40. Contém ironia, né? Porque o cara vai fazer 50 anos de idade, é uma cara de menino, meu irmão. Fala sério. E eu esqueci de me maquiar hoje, hein? Né? Então, você realmente. Porque assim, a gente tem um sistema. O sistema mais potente antioxidante é o que nós temos dentro da gente. Né? Não tem, isso aí não tem Perfeito. por onde correr. E essa história de você consumir antioxidante para ter o efeito antioxidante do próprio alimento é uma coisa que não tem muito respaldo e Uhum, muita substância do ponto de vista científico, né? Talvez uhum, só a vitamina C tenha alguma coisa relacionada a isso, mas nem isso. Né? O mais importante é o que a gente mesmo produz. Tanto é que nosso antioxidante mais poderoso é a glutationa.
né? E a glutationa é uma junção de dois aminoácidos, né? Três aminoácidos, então é uma substância que a gente produz mais quando a gente precisa mais, né? O Então, melhor antioxidante é o sono, né, cara? isso, pronto. Uma bela noite de sono. E Eu isso é uma coisa que considero. você prioriza bastante, né, Alessandra? Priorizo, cara. Eu eduquei, minhas filhas estão com 11 anos e eu eduquei elas desde bebê, ao horário do papai dormir, ao horário do papai dormir. Não tem negociação, não tem. Então eu faço toda uma higiene do sono antes, né? Eu ponho minhas luzes mais baixas, enfim, o meu quarto é totalmente escuro e frio, né? Eu tenho todo cuidado, porque eu já leio isso há muito tempo, né? Já leio Aham. isso há muito tempo. E isso daí você, no dia a dia, você percebe isso, né? Uma noite mal dormida, no dia seguinte eu tô estragado, cara. Eu tô Porra, bem estragado. não tem nem comparação, né? O nosso amigo está perguntando aí, você não pensa em trocar Endurance por sprint ou treinos de tiro? Você faz treinos de tiro, né, Alessandro? Eu faço treino. Quando eu comecei na cetogênica e na low carb, se eu não me engano, teve uma live, não sei, não me recordo quem foi que falou isso nos atletas low carb, que antes dos treinos de tiro e de sprint, ele consumia um pouco de carboidrato. Eu falei assim, não, não é para mim, não funciona. Então, desde então, eu nunca mais fiz suplemento, não existe mais, assim, de carboidrato na minha vida para antes do treino, enfim. Eu faço, agora na carnívora, eu faço todos os treinos intervalados, fazia em jejum, mudei ontem, e muito bem, sentindo muito bem, não tem necessidade. Mas isso tem que estar Ótimo. adaptado, tá, galera? Isso é bem explicado Não pro é. pessoal. E assim, a tua praia é corrida de longa distância, sempre foi, né? Não, eu gosto de sofrer muito tempo, por muito tempo. Esse negócio de sofrer rápido comigo, Então você é não, eu daquele que gosto. gosta de tirar o esparadrapo devagarinho, né? Putz, cara, eu sou meio doido com essas coisas, cara. Eu gosto de longas distâncias, sempre gostei, sempre fui apaixonado Pois e os Ultraman é um negócio ensinamentos, assim. os ensinamentos da longa distância são sem comparação com o sprint. O sprint, o cara vai lá, faz 100 metros, dando exemplo, um tiro de 100 metros, lá cumprimenta o outro, vai embora. A longa distância, 3, 4 dias correndo, você se conhece melhor. Vocês entenderam direito, viu? O pessoal que está assistindo a gente, ele não falou 3 ou 4 horas correndo, ele falou 3 ou 4 dias correndo. Isso, Tá? é nas Só para corridas de ficar claro. aventuras. Isso, é nas corridas de aventuras, quando Você eu começou fazia. nas corridas de aventura, né? Assim, competitivamente foi na natação e depois foi nas corridas de aventura. Na corrida de aventura E da corrida de aventura para o Ultraman. é para ultramaratona, Ironman, depois foi para Ultraman, enfim. Porque você achou que o Ironman era muito, muito pouca coisa, né? Porque para quem Não, não o Ironman sabe, é muito rápido. O Ironman é muito rápido, para cara. quem não sabe, o Ironman são 4 quilômetros, quase 4, né, de Três, natação, três de natação. 3.800, né? Aí são 180 de bike, não é isso? Isso, e E uma uma maratona. maratona. E uma maratona. Esse é o Ironman. Como ele achou que isso era pouco, passava pouco tempo se divertindo, fazia tudo em um dia, ele disse, não, que coisa mais chata. Ele foi pro Ultraman. Fala pro pessoal aí como é um Ultraman. O Ultraman são 10 km de natação, 421 de bike e 2 maratonas para finalizar a prova. Pronto, então daí vocês entendem o que é que o homem... O Ultraman é uma prova tão restrita que você só entra se o teu currículo for bom, né? Porque eles não Isso, aceitam perfeito. qualquer pessoa, né? Então eu achei isso genial, eu achei isso uma forma de você deixar o esporte assim bem seleto para você não ter aquela galera indo para passar, sabe? Para fazer onda, né? Para fazer volume. É uma forma de também segurança da prova, né? Imagina Claro, colocar claro. alguém despreparado lá, né, cara? É trabalho para eles, né? E a Exatamente. filosofia da prova de Ultraman é outra, né? Eu já isso aí. parei em prova para ajudar os outros, enfim. O Essa é a foco não, filosofia. o foco é estar junto, né? O foco é Isso, a agregação, né? Isso, é até uma frase muito bonita que uma atleta
que é até marco, você recebe isso no seu troféu do Mundial de Ultraman. Ela falou assim: nós chegamos como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como irmãos, né? Legal, legal. É muito bacana. Então, esse é o espírito do Ultraman, né? Aloha, Mahalo, né? A filosofia havaiana, enfim. Flavioli estava perguntando quantos dias? São 3 dias de competição, né, Ultraman? Isso, a gente começa com 10 quilômetros de natação e finaliza com 145 ou 150, depende da prova. E no segundo dia, 276 quilômetros. E no último dia, de bike, e o último dia a gente corre. Corre 84 quilômetros, coisa simples. A Ilha estava dizendo que estava se achando porque corria 45 minutos. Pois é, Ilha, a gente tenta referenciar um negócio sério, né? Não, mas então, todos me falam a mesma coisa, Henrique. A Ilha, né, o nome dela, eu também comecei com 45 minutos. Exato, eu comecei com 5 quilômetros, né? Muitos anos atrás, mas comecei assim também. E aí você vai, como estudo, né? Você vai estudando, sua sabedoria vai aumentando e você vira um professor como você, enfim, uma pessoa eu acho inteligente. Que tudo é uma questão, tudo se acumula, né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? O que você faz acaba se acumulando e você acaba conquistando as coisas pelo acúmulo não só da experiência que você vai tendo, mas tudo que você vai ganhando, né, ao longo do percurso. E sobre a corrida que você vai fazer do dia 4 para o dia 5, são 100 milhas, você vai sair de Key Largo, né? Isso, sai de Key Largo. É perto? É 1 hora e pouca de carro daqui da minha casa. Certo. E é praticamente uma reta, né? E são várias ilhas que se juntam com umas pontes, né? E vai até o final ali da Flórida, né? Do estado da Flórida. Eu nunca fui, mas é asfalto. Não tem muitas subidas, praticamente uma coisa reta. mais plana, né? Mais plana, isso, Mas aí não tira o sofrimento, né? Quando eu prefiro correr uma longa distância assim e ter subidas, que você recruta grupamentos musculares diferentes, você dá um alívio ali e aqui. Quando você faz uma coisa muito contínua assim, o sofrimento é grande. As pessoas acham que não, mas o sofrimento é grande também. Porque você muda o que você está exigindo, né? Quando você muda o ângulo, você acaba mudando um pouco. A Verusca está perguntando se dorme. No Ultraman você dorme, né? No Ultraman você dorme, né? Isso. No Ultraman, nas provas de Ultraman, a gente para no final do dia, depois de 12 horas competindo. A gente deita, né, cara? Dormir não dorme. É muito raro você dormir numa prova, uma dormida boa, que regenera, é muito difícil, porque você tem a estrutura, a logística para o dia seguinte, você fica pensando, né, também, né? Claro. No Ultraman tem. É muito grande, muito longo, né? Não tem como você simplesmente começar a correr do nada, você tem que ter suporte, tem toda uma estrutura para, né? Você tem a equipe de apoio, mas sempre você tem que ver alguma coisa sua, né? Se cuidar, né? Enfim. Mas nessa agora de 100 milhas, não, é um tiro direto, um tiro... Vamos embora, eu tô querendo fazer em 15, mas assim, as pessoas, eu quero fazer em 15, Henrique. A minha ideia é fazer em 15. Mas se tivesse uns caboclos correndo comigo, eu queria fazer em menos, né, cara? Porque isso estimula, né? Claro. Se tivesse outros amigos correndo, outros competidores, né? Isso estimula. Quando você tá sozinho, eu quero fazer em 15, mas não tem tempo assim pré-determinado. A gente vai parar para fazer algumas análises. Eu vou ter que parar para tirar os corpos cetônicos. Eu vou ter que parar para aferir a pressão arterial. Enfim, a gente vai ter. Não vou parar muito tempo, mas vamos ter. Mas vai ter que dar umas paradas estratégicas para aferir tudo. Isso. A nossa ideia é ver como funciona a alimentação carnívora numa prova longa, numa distância longa em atletas de endurance. E esse é o principal foco, né? Em atletas treinados e seto-adaptados, né? Porque você treinados e seto-adaptados. Porque já foi definido, quando ano que vem eu vou ao Brasil, para o Ultraman Brasil, em abril, se Deus quiser vai ter a prova, eu vou fazer minha preparação em carnívora, mas vou competir com um pouco de carboidrato, entende? Entendi. A gente vai entrar com um pouquinho de carboidrato. Show de bola. Cara, próxima semana então a gente faz a nossa penúltimo bate-papo.
né? Sem dúvida. Vai ser super legal. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. Eu tenho que correr, eu tenho uma live agora, 8 horas, 2 lives hoje. Caramba. Tá divertido. Um abraço, galera. Um abraço, vai acompanhando aí. Eu não posto muito, cara, eu sou muito difícil, cara. Você sabe disso. Você precisa ser mais das mídias, cara. Isso, mas, cara, eu tô correndo assim, eu tô fazendo alguma coisa. Porra, eu não gosto de parar e falar, tem que fazer isso aqui. Cara, não, eu sou meio doido, assim, focado, sabe? Mas valeu, galera, por ter entrado aí, curtido mais um bate-papo nosso. Semana que vem tem mais, a penúltima. É, isso aí. Tá chegando o dia, tá chegando o dia. Tá chegando o dia, vai ser top, vai ser muito bacana compartilhar isso com todo mundo e como comida de verdade, pelo amor de Deus, sem industrializados, sem embalados. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Se você fizer isso, já ajuda bastante, né, Henrique? Sem sombra de dúvidas. Tirou o ultraprocessado, já melhora muito. Já melhora muito. Cara, brigadão pela tua presença. A gente se encontra na próxima semana. Valeu, cara. Boa live aí. Vai ser com quem, Henrique? Vai ser com o João Paulo, do Jejum Intermitente Ponto Ancestral. Pô, show, hein? Vamos ver se a gente conversa um pouquinho sobre jejum. Vai ser legal. Depois eu ouço o podcast. Tá certo. Vou comer minha carne aqui. Tá bom. Comer minha carne. Valeu, cara. Boa noite. Abração. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.